Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. E você já sabe, mas não custa te lembrar, clica nesse link que está aparecendo aqui embaixo da sua tela e já se inscreva no nosso canal para que você não perca nada do que acontece aqui. Quero também agradecer aos parceiros que fazem esse canal acontecer, que é o Card Saúde, o seu cartão de saúde, a NCS Advanced Suplementos, uma marca que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo trazer mais saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. Meu agradecimento ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que tem cuidado de vidas e transformado vidas com a medicina funcional integrativa. Agradeço a Tati Nogueira Semijoias, a nossa parceira incrível, que tem o poder de embelezar mulheres com as suas peças. Agradeço também ao Vila Centro de Beleza, que são especialistas em noivas e unha de acrílico. Fica aqui o meu muito obrigada. Hoje a nossa convidada é uma pessoa que me chamou a atenção nas redes sociais. Quem nunca, né? Estava ali passando, olhando a sua timeline e de repente alguém compartilha uma pessoa e eu falei: "Meu Deus, que mulher extraordinária!" E aprove ao Senhor ela morar aqui na minha cidade e eu poder fazer o convite para ela estar hoje aqui no nosso canal, derramando sobre nós um conteúdo que ela carrega, que é muito lindo. Doutora Tainá Santiago, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite e, assim, é basicamente o que eu vivo, é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada, obrigada por você estar aqui. Deixa antes de eu conversar com a doutora Tainá, eu quero apresentá-la para vocês. Tainá, ela é cristã, esposa do Daniel, mãe da Bela, de um anjo, e mãe do Theo. Ela é médica há 11 anos, formada aqui pela Uniderp Anhanguera, especialista em clínica médica pela Santa Casa de Campo Grande, pós-graduada em nutrologia pela Abram, atualmente cursando pós-graduação na medicina regenerativa, que eu já perguntei para ela se está relacionada à integrativa, ela já falou que não, que é um conteúdo novo. Ela é apaixonada por comportamento humano e ela é idealizadora do Clube das Exaustas. Quem você que me escuta, mulher, se você está exausta, calma, que tem solução para mim e para você, tá? Há 7 anos ela trabalha com tratamento da obesidade e acredita que hábitos podem mudar vidas e que todo obeso um dia foi sobrepeso. Obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada. Doutora Tainá, quanto conteúdo, quanto conhecimento e não sei nem por onde começar de fazer uma pergunta, né? Mas na verdade eu sei. Médico, eu já sentei com vários aqui, falamos muito já sobre saúde, sobre emagrecimento, mas esse olhar que você está tendo, dentro do comportamento humano e sendo idealizadora do Clube das Exaustas, eu quero primeiro perguntar: a Tainá estava exausta? Por isso nasceu e foi idealizadora desse grupo de mulheres, acredito que seja. É É um isso, grupo Tainá? de mulheres, hoje é uma plataforma que eu levo conteúdo. Mas eu entendi o que era uma mulher exausta depois que meu filho nasceu. É muita coisa que a gente tem que fazer. E assim, a gente faz, a gente segue fazendo. Só que, cara, eu falo assim, a gente só tá exausta. Então, quando alguém fala assim: "Ai, mas você tem que", eu falo: "Não tem que nada". Tem Uau. que nada, cada uma sabe onde o calo aperta, cada uma entende onde está o problema ou a solução na própria casa, mas o que que eu trago? Ela não precisa viver desse jeito. Hoje a medicina tem muita coisa para ajudar a gente, seja com comportamento, com alimentação, com suplemento e até com medicamentos. Uhum. Então eu trago hoje, tudo que eu abordo, tudo que eu falo é o que eu vivo. Então, já foi maquiado, quando eu precisei entrar no mercado, que eu quis aparecer, que eu quis aquilo, então assim, eu tinha estratégias para isso. Só que no longo prazo isso não se sustenta. Uhum. Então o que que eu identifico? Quanto eu trago o que eu vivo. Então isso que conecta, isso traz a pessoa. Sim. E aí cara, a mãe só tá exausta. Tainá, você foi mãe há quanto tempo?
Então tem 4 anos, a Bela teria 6. A Bela teria 6. Vocês prestaram atenção nessa fala, né. A Tainá passou por um luto, né, Tainá. E eu acho que foi, como você falou, pessoas conectam com pessoas, foi a conexão, foi o impacto que me chamou a atenção, eu falei: "Meu Deus, o que que essa mulher carrega?". Porque eu também tive, passei por esse momento de perda de uma gestação, foi com quase 12 semanas de gestação, e é muito dolorido. E na ocasião eu não me lembro se era uma data que estava falando de luto ou alguma coisa nesse sentido, né, e eu vi assim, você abriu seu coração, colocou a cara ali, falei assim: "Gente, quantas mulheres podem estar passando por isso ou já passaram por isso". E eu acredito que junto a essa dor de uma perda, né, porque todo excesso é para suprir uma falta, então, quantas mulheres podem estar, vivendo dentro da obesidade, porque não conseguiram vencer esse período de luto, né, porque o luto ele precisa acabar, tá na Bíblia, né, tá no manual da vida. Tem o seu período de dor, o seu período de sofrimento, de choro, né, mas o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, ela nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela precisa vir pela manhã. Então nós temos que reivindicar, viver o nosso processo, claro que cada uma tem o seu tempo, a sua busca, mas ela precisa vencer para que você continue usufruindo dos prazeres e da alegria da vida, né. E hoje olhando para você eu vejo que venceu esse período desafiador e hoje desfruta da alegria que é o seu Theo, né, ele hoje está com você. Mas Tainá, como que você venceu? Bom, primeiro para o luto acabar, ele precisa ser vivido. Então e não tem manual. Eu entendi isso na pele, então se eu pegar lá o livro quando um médico ensinado sobre as fases do luto, tá lá 7 fases bonitinha, só que ninguém conta que essas 7 fases acontecem em 1 minuto, várias vezes ao dia, ao longo de semanas, durante meses. É um carrossel. Então assim, você não sabe mais quem é você. Então eu não era a mulher de antes, eu não era a mãe que eu tinha que ser, quem que eu era ali? Eu não sabia, eu não sabia. A única coisa que eu tinha certeza, eu tinha que viver aquilo. E assim, as pessoas: "Ai, mas você não tem que nada", eu acho que começou naquela época, quando alguém falava que eu tinha, não tinha, li vários livros, procurei várias coisas, é muito individual, é muito individual. E ali eu entendi o seguinte, não é uma competição de dor. Então naquele vídeo que você assistiu, é no dia 15 de outubro, é Ah, uma onda de luz. Que o mundo inteiro, é internacional isso aí. uhum. Então naquele horário a gente acendia uma vela e todas as nossas orações para os nossos anjos, então é um encontro de amor que o mundo inteiro faz. E ali não importa se ela perdeu com 1 mês, 2 meses ou 9 meses. Que foi o seu caso. Eu perdi com 9 meses. Então é uma mãe que perdeu um filho. E a quantidade de coisa que eu ouvia, assim: "Ah, podia ser pior. Você podia ter convivido com a tua filha e perdido ela depois". Quem me falou isso foi um padre. Foi o padre no porque eu batizei a Bela, antes da gente sepultar. Eu acho que eu olhei tão feio para aquele padre, sabe, que ele até perdeu o rumo, porque assim, eu daria minha vida para ter passado um dia com a minha filha. Só que hoje, tendo o Theo, eu entendo o que ele quis dizer. Uhum. E assim, eu fiquei muito mais maleável com as coisas que as pessoas dizem, porque ninguém ensina como lidar com o luto do outro. Primeiro que ninguém quer viver. Ninguém a gente fala assim, a gente acha, né, a gente só acha, mas viver esse luto e vivenciar é algo muito desafiador. As pessoas não conseguem falar sobre isso. Não. Então assim, é bom tom. Pra você é tranquilo falar da Bela? Você me perguntou. Uhum, Pra mim é um prazer falar dela, só que nem todo mundo chega nesse estágio. E: uhum, "Ai, essa Tainá, como evolução. que faz isso?" Ai, as pessoas falam: "Nossa, você é muito forte". Ninguém me deu outra opção. Eu consegui ressignificar a passagem da Bela. Uhum. Então, assim, ela me escolheu como a mãe dela, entendeu? Eu pude doar o meu corpo para o que ela precisava. Só que o que ela me ensinou sobre o que é amor.
sobre o que é família. Eu tinha perdido isso, assim, foi Deus, foi um presente de Deus. Falou Uhum. assim: "Vem aqui meu anjo, é esse o seu caminho aqui, não é aquele". Então assim, eu tenho o maior orgulho de ser mãe dela. Eu falo pro Theo: "A maninha preparou tudo pra você chegar". Que Então demais. ele sabe que ele tem uma irmã mais velha, que ela tá no céu, que ela é um anjinho, sabe, ela tem o lugar dela na nossa família. Uhum. Então assim, pra mim foi uma honra, é uma honra ser mãe dela. Tainá, e você tinha alguma complicação? Você estavam meio alertas com o que poderia acontecer? Eu entrei no 0,01%. Uhum. Foi um trombo no cordão umbilical. Então assim, mas eu falo que eu fui preparada para passar o que eu passei. Hoje eu tenho entendimento que não era para ela nascer. Uhum. Então assim, todo dia de manhã eu colocava a mão na barriga e falava: "Bom dia, filha". E ela chutava. E foi na segunda-feira, bom dia, ela não chutou. Só que eu tinha ultrassom 8 horas da manhã. Eu fui no ultrassom, tava tudo normal, ela só estava acima do percentil, então ela estava um pouquinho gorda. Aham. E muito líquido, só que o resto tudo normal. E eu estava de plantão no hospital, eu com sonar ouvindo, estava tudo normal. Terça-feira, bom dia, filha, ela não chutou. Fui, falei: "Ó, se ela não chutar até tal horário, eu vou subir lá no ultrassom". Fui no de novo, ultrassom, outro médico, outro exame, tudo normal. Eu desci e comi um doce, e ela chutou. Falei: "Ela ficou chateada que chamaram ela de gorda". Na quarta-feira ela mexeu normal. Na quinta-feira passei na médica, refiz meus exames, estava tudo normal. E eu estava com 37 semanas, é 9 meses já. Então, como Uhum. ela era grande, as pessoas falam: "Ah, é normal eles mexem menos, não tem espaço", e assim assado. Na sexta-feira eu acordei com uma sensação estranha. Não era dor, não era nada, era só uma sensação. E aí o Dani, ele pega estrada, porque ele trabalha em outra cidade. Eu falei: "Cuidado na estrada, eu tô com uma sensação ruim, eu não sei o que que é", desmarquei meu consultório, fiquei em casa. Eu lembro do último chute dela. Foi um chute muito forte. Eu falei: "Nossa". E eu deitada, e aí ela parou de mexer. Só que eu falei: "Ah, ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez na semana toda, né". Não me preocupei. No sábado, cheguei no hospital, falei: "Traz o sonar que a Bela tá muito quieta". Daí já não pegava mais. Não pegava mais, daí eu subi no ultrassom e eu via, então assim, quando você deita no ultrassom, você tem a TV, né. Aham. A mão da minha amiga que estava fazendo, ela tremia, e chamaram o especialista para procurar, e ninguém conseguia falar. E aí no caminho eu falei: "Dani, vem aqui que tá dando um erro no exame da Bela". Aí ligou a TV, eu vi, estava vendo tudo e chamaram o especialista e procura e procura. Falei: "Doutor, não tem". Ele falou: "Não, não tem". E aí a hora que o Daniel chegou, eu consegui falar: "A Bela morreu". Aí eu desmoronei. Só que eu lembro exatamente de tudo, de tudo. Eu chegando no hospital, eu me vejo como se eu fosse de fora, assim. É um estresse pós-traumático. Aham. E aí me ofereceram, falaram assim: "Tá, e se você quiser, você pode ser sedada. Você não precisa ver nada". Eu falei: "Não, eu quero pegar minha filha. Eu quero ver minha filha". Isso eu nunca tive dúvida. Isso é muito importante para a mulher, para ter o luto, aquela Começo e um fase fim, do né? luto. Então eu lembro certinho, pegando ela, tudo. No outro dia a gente batizou ela no hospital mesmo. Toda a minha família veio. Então, assim, uniu muito a minha família. Minha família é outra depois da Bela. E eu falo que é mais um dos propósitos dela. Então, hoje, a quantidade de mulheres que vêm falar comigo, e eu me disponibilizo, qualquer mulher que passa por isso, às vezes a gente não tem com quem falar. Uhum. Porque É. você é rasgada e você não quer preocupar sua família. As pessoas vão perguntar como é que você tá, mas elas não vão te entender. E elas falam pra você: "Mas daqui a pouco você vai engravidar de novo. Você vai ter outro filho". Então, assim, você não quer gritar e falar assim: "Ninguém vai substituir minha filha". Então eu falo: qualquer mulher que precisa, fala comigo. Eu converso com todas elas. Porque é uma montanha-russa muito, muito, muito difícil. E às vezes a gente não tem com quem falar. Então, na época, várias mulheres vinham falar comigo. E eu consigo ajudar de alguma forma essas mulheres. Eu falo: "É mais um propósito da Bela". Sim. Eu poder ter ajudado outras mulheres que às vezes não sabem nem nomear o que está sentindo. Algumas delas se afastam de Deus. E no dia que eu descobri o diagnóstico, eu lembro exatamente de uma enfermeira chamada Verônica. Eu falei para ela: "Verônica, por quê?". Ela falou assim: "Não questiona Deus. Não questiona Deus".
E eu nunca mais questionei o porquê, porque eu nunca vou saber o porquê, Sim. mas eu sei o pra quê. Eita Deus, essa é uma frase que eu carrego, Tainá, há quanto tempo? O para quê? O porquê. Ele não vai se materializar aqui e falar: "Olha filha, essa pergunta é essa resposta, essa pergunta é essa Hum, resposta". Não, você vai ter que viver. e eu descobri o pra quê, entendeu? Eu Para quê? descobri. Ajudar. Primeiro, é família, é família e amor. É aqui que é o teu caminho. Esse é o meu propósito. Eu sou mãe do teu. A descrição que eu te mandei. Aham. Eu sou cristã. Eu sou esposa do Daniel. Eu sou mãe da Bela e do Theo. Depois eu sou médica. Uau, A medicina é minha profissão. Ela não é mais minha vida. que linda essa frase, que linda essa fala, porque às vezes a gente vai perguntar para as mulheres: "Quem é você?" E ela só fala da sua profissão. "Ah, eu sou tal coisa, eu sou tal coisa". Sim, Não, 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 não. Não é sobre isso, é exato. sobre você. Eu carrego comigo, depois de ler muito, né, eu falo que o conhecimento é libertador, eu emocionalmente era bloqueada nessa área de conhecimento, né, porque um dia eu ouvi uma fala de que eu era burra e aí eu me bloqueei, então eu Hum, cresci, né, nesse meio de bloqueio. Mas depois que eu aprendi o comportamento humano, a inteligência emocional, que eu me desbloqueei, eu sou apaixonada por conhecer, como que o conhecimento é libertador. Então nós não, podemos nos contentar com pouco, né, com o viver na pequenez, mas a gente precisa ser 1% melhor todos os dias. A minha missão é assim, quem me conheceu há 10 anos atrás, hoje tem que me ver e falar assim: "Nossa, como você está diferente". Se falar para mim: "Nossa, você não mudou nada", não, tem alguma Deus me coisa não, eu preciso ter mudado alguma coisa, de preferência para melhor, porque eu acho que esse é o grande sentido da vida, o que a gente passa é para trazer cura para as outras pessoas, né. O seu testemunho serve para curar pessoas, tanto que o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, ela traz o quê? Exemplos de pessoas, do que elas passaram e como elas fizeram para dar certo. Então, aqui existe muito luto. Muita perca, mas também existe muita vitória. Existe, pessoas que morreram e ressuscitaram pelo poder, né, do Espírito Santo. Então, se nós trouxermos para nossa vida hoje a questão do morrer, toda mãe que perde um filho morre um pedaço, né. Mas se você permitir ser tratada, ser moldada, você vai reviver e ainda trazer vida para outras pessoas. E como é gostoso falar assim: "Nossa, você mudou a minha vida". Não é bom ouvir isso? Fala assim: "Deus", às vezes no meio de uma tempestade, você ouvir: "Você mudou a minha vida", é forte pensar assim, né, Tainá? E as pessoas, ligam o luto somente à morte. Na verdade, não. Toda passagem, toda mudança, por exemplo, quando você casa, você tem o luto da vida solteira. É uma Uau! passagem, é natural, você não é mais a mesma pessoa. Então são fases que você vai passando, buscando ser uma pessoa melhor. Então hoje, exatamente tudo que acontece na nossa vida tem o único propósito de te transformar numa pessoa melhor. Você pode escolher olhar para isso ou sofrer por isso. Às vezes, não olhar para isso. Uhum. Então, assim, geralmente é o vitimismo, que acha as coisas acontecem com ele, não é com ele, é para você. Então vai, busque crescimento, não reclame da vida. A vida é incrível. É incrível. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de juntar 2 coisas que eu amo, que é estudar, é minha profissão, e ajudar. Caraca, eu consigo ajudar pessoas. Tainá, você estava falando para mim que quando você estava, trabalhando no pronto-socorro, né, muita questão de suicídio, principalmente dentro dos adolescentes. Você acha que você ter vivido, como médica, que não deve ser simples, né, você encarar e ver pessoas que querem tirar a própria vida, ainda mais crianças, aí você passa por esse luto, foi nesse período, e aí Foi depois depois, tá. nasce uma nova médica? O luto da Bela me transformou numa nova médica. Então, a Bela foi o grande marco, assim, na minha vida, porque eu vivia no hospital. Eu era um rato de hospital, eu não passava Natal com a minha família. Tinha 5 anos que eu não passava Natal com a minha família, porque eu preferia trabalhar do que estar com eles. Que se eu trabalhasse, era plantão dobrado, e aí eu podia viajar no ano novo. Então eu era esse tipo de pessoa, era o tipo de pessoa que reclamava
se o paciente entrou com acompanhante sendo mais velho. Depois que eu passei pela a gravidez já me mudou muito, e depois que eu passei pelo luto, eu fazia questão de atender a grávida, coisa que eu odiava fazer no pronto-socorro, tinha pavor. Mas ela tá com medo, tá acontecendo mudanças no corpo dela que eu sei que é normal, mas ela não sabe. Então eu sabia como os outros médicos tratavam elas. Que Então você era uma delas. Era eu era aquela uma médica. delas. Eu falei assim: "Não, da Amanda", eu falava lá na triagem: "Gestante vocês me chamam, porque eu que vou atender". Então ela não é um atestado que ela quer, ela só quer saber se tá tudo bem com o filho dela, entendeu. Então a gente já vinha com muito preconceito em cima disso. Eu passei a ser a pessoa que brigou com a diretoria do hospital, porque tirou a cadeira do acompanhante. Porque não importa a idade do paciente, ele é pai, ele é o amor da vida de alguém, ela é mãe de alguém, ele é filho de alguém. E esse alguém quer notícia. Então quando eu era a preceptora da residência, eu pedia para eles: "Vai falar com a família". Porque para você é óbvio, para a família não é. E eles querem informação. Então, o processo da gestação e do luto me mudou em relação a isso. Em pronto-socorro, eu via aumentando o índice de tentativa de suicídio em adolescente. E aquilo me impactava demais. E eu tinha uma curiosidade, eu ia abordar essa família, conversar com eles para entender o que estava acontecendo. E uma coisa era comum em todos: não tinha estrutura familiar. Então, tinha uma desestrutura familiar. Então, quando eu engravidei do Theo e eu vendo aquela criança crescendo, aquele amor todo. Inclusive, eu falava que eu ia esperar 6 meses para engravidar. Quando chegou em 6 meses eu entendi, eu falei: "Não, eu não tô pronta para engravidar agora". Deu 7 meses, eu engravidei. Eu falei: "Deus", mais uma vez falando: "Então, meu anjo, no meu tempo, não no seu". E aí, por ver meu filho e entender a realidade que a gente estava, eu falei: "Cara, se eu não mostrar o caminho para ele, ele pode ir para qualquer caminho". Só que o filho, ele imita, ele não te obedece. Eu falei: "Eu Exatamente. preciso estar no caminho, eu preciso viver o caminho". Por isso que eu sou apaixonada por Jesus. Assim, é um amor primeiro porque ele salvou minha vida, primeiro porque depois que ele passou realmente a habitar em mim, eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu falo, a pessoa sem o entendimento do Espírito Santo, ela é feia. Feia de atitudes, feia de comportamentos, né, eu era uma pessoa realmente do mundo, assim, agressiva, falava besteira, a forma como de vestimenta, o enfim, aquele padrão do mundo eu era. Mas quando ele passou a habitar em mim, e é um amor que constrange, Exato. é um amor, fala assim: "Meu Deus, alguém já morreu de amor por mim", é um amor que constrange e é tão bom sentir esse amor. Falei: "Gente, agora eu decido ter uma vida diferente", porque ele fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo, por isso que a criança imita. E quando ele fala assim: "Jesus é o caminho", então ele não tá falando assim: "Ó, Tainá, pra chegar aqui é endereço tal, número tal", não, ele falou assim: "Ó, vem aqui, ó, é por aqui, é junto, é comigo. Então eu faço, você repete, vamos junto, vamos fazer junto?". Então quando você me falou essa frase assim: "O meu filho imita", né, eu imito, então nós precisamos também imitar esse modelo aqui, porque eu falo assim, tem vindo muitos médicos sentado aqui, eu falo que é a providência de Deus, porque ele fala que ele é o médico dos médicos, né, eu falo que a medicina é uma graça que Deus deu para nós que não somos médicos, ter pessoas para esse cuidado, né, e quando ele fala que "eu sou o médico dos médicos", ele não cita nenhuma outra profissão, não que eu tenha lido até hoje, Uhum. né, mas ele fala: "Eu sou o médico dos médicos". Então, quando a gente olha para um médico que já passou por tantas coisas, né, como você, Tainá, e hoje você se torna uma médica filha, meu Deus, quantas vidas serão transformadas, porque nem todas chegam doente para você, né. Não, hoje em dia a maioria não chega para mim doente. Então não tá precisando, assim, de uma receita, de um medicamento, não, ela tá precisando de um eu te entendo, É o né, de ser um olhado. amor, o ser cuidado. Teve uma paciente que eu perguntei para ela: "Por que eu? Por que que ela me escolheu?". E aí ela falou: "Porque você me viu, além da doença", entendeu. E isso você precisa de tempo. Isso hoje o ativo mais precioso que a gente tem é a atenção. Aham. A atenção.
Então a gente está num mundo hoje que tudo é muito rápido e instantâneo, nossa vontade está na palma da mão, e você parar e agir de acordo com o tempo do outro, não do seu tempo. Isso hoje é muito raro. Isso é um ativo precioso. E hoje o que que a gente tem que parar para a palavra de Deus? Você tem que parar, silenciar, contemplar. E essa era a minha grande dificuldade com a Bíblia, porque eu tentei várias vezes, só que é uma coisa que veio até um déficit educacional de sobre interpretar texto. Por Uhum. isso que eu desenvolvi muito o hábito da leitura, porque eu era ruim de interpretar texto. Então se você falasse para mim: "Uma pedra não é só uma pedra", como assim uma pedra não é só uma pedra? Quando eu entendi que existia um mundo entre linhas, uau! E eu sou essa pessoa que estudando, eu falo assim: "Uau, eu preciso contar isso para as outras pessoas". E aí eu comecei, eu falei: "Vamos lá, tem um livro aqui que tá dando certo há 2000 anos, vamos abrir o coração para isso?". E hoje eu oro, peço para o Espírito Santo aumentar a minha fé um pouquinho a cada dia, Uau! porque eu questionava a Bíblia. "Mas quem que tá falando isso? Que tem a ver?". Primeiro, eu não sabia interpretar o que estava sendo falado e eu não buscava ajuda. Então hoje, assim, eu tenho cursos que eu leio, me ajuda a interpretar, que eu tento implementar. Só que aquela é clássico do filho, né. Você vai, você dá presente, tá tudo muito bem, você se afasta, depois você: "Opa, espera aí, volta lá". Então eu falo, eu saí de um como que é o nome? Do católico de IBGE, que era só de responder Pois é. questionário, e Aham. agora eu aprofundo e eu tento aprender e a viver isso. E Muda. muda a vida. Só que a mulher, quando ela decide mudar, a casa inteira dela muda. Por isso que eu sou apaixonada por uma mulher que chega pra mim, eu consigo mudar a vida dela. Cara, essa mulher ela chega a outra pessoa no consultório. E aí é impressionante, ela é a base da casa. Então assim, eu vejo em mim, eu mais presença em casa, eu orando mais na minha casa, com mais paciência na minha casa. O comportamento do meu filho mudou, minha relação com meu marido mudou, tudo muda. Não leia a Bíblia, é um perigo eminente, porque você vai se tornar a mulher sábia que edifica a sua casa. Você vai se tornar como a joia rara, que a Bíblia fala: "A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de joias finas". Então, quando você está aberta e pronta para receber, se você abrir a Bíblia, você vai ser imparável. Você vai ser uma mulher fazedora, com escolhas assertivas e, muito além disso, cheia de mansidão e domínio próprio. Que eu acho que, igual você falou: "Não, eu não tenho que nada". Não, eu tenho que dominar as minhas emoções. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas dores, olhar para mim e entender que eu venho antes de qualquer coisa. Eu amo ao próximo, mas primeiro eu amo a mim. Então, quando eu me resolvo, quando eu me amo, quando eu me protejo, quando eu me cuido, o restante vai acontecer, porque eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma profissional melhor. Que delícia saber que tem pessoas olhando para nós mulheres, porque quanto tempo fomos apagadas. Mas a sabedoria está sobre nós A mulher ela se apaga. e não precisa. Não. Nós precisamos, enquanto mulher, eu sou casada, né? Meu marido também é empreendedor. Sou casada para sempre com o Diego, ele também é empreendedor e nós temos uma hierarquia na nossa casa, que é Deus, família e negócios. Essa hierarquia não muda essa regra. Então, Deus acima de qualquer coisa e a nossa família. E dentro da família também tem a hierarquia. Existe a proteção, que é né, igual um guarda-chuva, então Deus, e logo abaixo estamos eu e Diego. E eu, como mulher, eu entendi a questão da submissão. Eu sou extremamente submissa ao meu marido. Por quê? A submissão é viver a mesma missão. E a nossa missão na Terra é fazer a nossa família dar certo. Então, eu, como uma pessoa que trabalha, eu trabalho fora, eu faço várias coisas. Eu tive que nesse ano, agora, dos meses para cá, Deus falou para mim, filha, coloca o pé no freio. Você vai ter que dar alguns passos, não foi o 2, 3 não, deve ter sido uns 10 para trás. Por quê?
a sua família precisa ter uma base forte. E você acha que Deus ia falar isso para ele? Ele falou: "Ó, põe o pé no freio que a sua mulher vai voar"? Não. E não tem problema nenhum se na sua casa esse padrão não tem, desde que isso seja muito bem, resolvido. Porque eu acho que hoje, as mulheres foram, colocadas de lado um pouco por um período, aí depois veio a questão do empoderamento feminino e do feminismo, que daí elas Alguém voltam, resolveu rasgar o sutiã. aí voltam rasgando sutiã, aquela loucura, não, e aí desestabiliza a família, que eu acho que é o plano do maligno afetar famílias, porque família é um projeto de Deus. Uma família forte é uma sociedade estruturada, mas quem que vai ter esse olhar? A mulher. Então, mulher, aceite o seu papel como mulher. Aceite o seu papel de esposa. Aceite o seu papel de mãe. E aceite o seu papel de filha. Esses lugares são extraordinários quando você tem a sua identidade. Então, eu sei quem eu sou profissionalmente. Eu sei para onde eu irei profissionalmente. Mas agora eu precisei olhar para minha casa, olhar para minha família e falar para ele: "Pode seguir, que eu vou ficar aqui". Quando eu fiz isso, a minha casa, a atmosfera é uma energia tão maravilhosa e ele trabalha, assim, horrores. Tem dia que a gente quase não vê, mas quando vê é maravilhoso, porque eu preparei. Eu não fico assim: "É porque o seu pai vive na rua, porque o seu pai trabalha o dia inteiro, porque o seu pai não me ajuda, porque o seu pai", não. "Filho, olha, o papai está trabalhando, mas daqui a pouquinho ele chega. Quando ele chegar, vamos abraçar ele, vamos brincar, vamos aproveitar o tempo tal, tal, tal". Então eu criei esse essa atmosfera que é o que Deus quer, um lar. Ele não quer uma casa para as pessoas chegarem e saírem e pronto, não, ele quer um lar. Ele quer famílias felizes, ele quer os seus filhos prósperos. A prosperidade não está só relacionada a dinheiro, embora ele resolva muita coisa, mas quantas famílias com dinheiro destruídas? Então esse É um facilitador, mas não é tudo. exatamente, ele é só um facilitador. Não sei nem por que que eu entrei nesse assunto, mas porque nós estávamos falando de mulheres, né. E aí a doutora teve esse olhar e cuida. E como que continua a história da Tainá? Eu vejo assim, a mulher, por ela querer cuidar, ela esquece dela, Uhum. ela esqueceu. E não é nem sempre é por desleixo nem nada, é que ela tem tanta coisa para fazer, e hoje nós somos bombardeados o tempo todo com informação. Você toma decisões todos os dias, desde a hora que você acorda, desde a hora que você vai dormir. Várias. Então, se a mulher não tem um planejamento, e eu falo, a gente precisa ajudar a nossa cabeça, precisa ajudar a região da tomada de decisão. Isso é tão lindo que quando a gente ora, você fortalece a região pré-frontal, essa região da tomada de decisão. Aju Orar fortalece. Não, você falou tomar decisão fortalece. Por exemplo, quando você toma uma decisão, você está usando sua região pré-frontal. Uhum, Por isso que eu falo que se você usar papel e caneta, você está ajudando a sua região pré-frontal. Então, a região do seu cérebro que você toma a decisão. uhum. E o que fortalece essa região é a oração. Uau! Quando você ora, essa região ela acende. E tanto que no Tem estudo ele muitos falava assim: estudos que mostram isso, Deus né. está dentro da gente. Entendeu? Então, assim, orar te faz ser mais racional e menos emotivo. Então, controle de ansiedade e gerenciamento de estresse, sem usar remédio. Leitura, oração, escrita. Qual mais? Exercício físico. Exercício físico. Esse Uau! mesmo. No mundo ideal, eu colocaria meditação. Qual que é o problema da meditação? É de graça. A gente não faz. Mas é uma das coisas comprovadas cientificamente que aumenta telômero. Que Telômero é é a menor. uma fraçãozinha do seu DNA que a diminuição dele acarreta o envelhecimento. E é isso que a medicina regenerativa entra. Então, a medicina regenerativa seria uma vertente da integrativa. Ah, tá. Então agora você está nos respondendo essa especialidade que É, você tem da regenerativa. regenerativa. A regenerativa, ele começa a estudar o processo de envelhecimento. A nossa unidade morfológica funcional mínima é a célula. Eu Uhum. começo a estudar tudo dentro da célula que vai acarretar o envelhecimento. E durante muito tempo a gente só olhava para isso, para o telômero. Telômero. É real, continua sendo válido. Mas o que que eles identificaram?
que não é só encurtamento do telômero, é o processo de reparação disso que causa. Só que a nossa célula é tão inteligente, e aqui entra uma coisa que eu acredito muito, em energia, ambiente. Nós somos energia. E a sua célula identifica se o ambiente está propício para ela reproduzir, para ela se replicar. Entendeu? O poder de uma oração, de uma energia positiva, até para o funcionamento das suas células. Então, uma coisa que eu oriento, coisa simples, quando eu vejo que é uma paciente que reclama muito, que ela tem esse hábito que às vezes ela nem percebe. Então, a pessoa que reclama, de alguma forma, ela vê um benefício em reclamar. Porque nós somos programados para duas coisas: sobreviver e sentir prazer. Ponto. Então, se ela identifica um benefício em reclamar, aquilo se torna um hábito. Reclama, 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 e ela nem percebe. Então, água, um copo de vidro, escreve palavras. Amor, paciência, carinho, porque toda vez que você olhar para aquilo, você vai mentalizar aquelas palavras e você vai tomar essa água. Parece bobo, mas é muito Não, poderoso. muito forte. É muito poderoso. Você viu um estudo que mostra que você modifica as moléculas da De água acordo com o que escuta. e com palavras. Eles pegaram, assim, um copo, eles só falavam palavra de bênção, elogiava, de carinho e tal, e a outra só amaldiçoava, brigava, falava coisa. Modificou a molécula da água. Tem estudos também que mostram com arroz, né, um apodrece, literalmente, ele cria bolor, cria fungo, e aquele que você só elogia, ele cria vida, ele não estraga, ele fica ali, é o mesmo Igual. arroz, o mesmo tempo. Vamos voltar para o manual? A Bíblia fala que a vida e a morte está no poder daquilo que você declara. Se você viu benefício em reclamar, você só vai reclamar e a sua vida vai ser um caos. Mas se você tiver benefícios, enxergar benefícios em trazer palavras de bênção, você só vai ser beneficiado. Imagina, Tainá, se hoje você ficasse só presa emocionalmente no luto da Bela, como que você estaria hoje? Depressiva, talvez sem família, talvez sem o Theo, mas não. Você se permitiu vivenciar, criou uma atmosfera que é de dentro para fora e tem a sua parte, porque não adianta nada eu sentar na frente do médico, ele me mostrar um caminho de qualquer outro profissional e eu não entrar em ação. Mais uma vez, a Bíblia fala que a fé sem ação é morta. Então, o seu conhecimento que você não coloca em prática não vai resolver sua vida. Você vai ter que Isso aqui, por isso que isso aqui que a gente entrar está fazendo é em tão ação. poderoso. Porque essa mulher que foi no médico, ela recebeu uma orientação, vai passar 2 dias, ela é tão engolida por dor, por problema, que ela vai esquecer. Como fazer Alguém para vai não mandar esse esquecer? vídeo para ela. Alguém vai ouvir o que a gente fala, e alguém fala: "Cara, escuta isso aqui". Ela vai ver uma luz no fim do túnel, e de alguma forma, alguma palavra que a gente falou aqui vai tocar ela. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, né, ou a palavra de Deus ou a palavra do médico. Não importa a forma como você vai ser acessado, mas tenha o hábito do conhecimento. Sabe por quê, Tainá, que eu sou tão apaixonada por estar aqui como uma aprendiz e só fazer perguntas? Porque foi um uma pessoa que se dispôs a ler um livro e deixar um áudio gravado, que são os audiolivros, que mudou a minha vida. Porque eu não tinha, paciência nem habilidade de parar e ler, eu só lia a Bíblia, de resto mais nada. Mas isso é tão enriquecedor o conhecimento e é de graça. Você não paga nada por isso. Coloca esse podcast e escuta ele várias vezes, porque você já trouxe tantas chaves aqui, Tainá. E de repente é uma palavrinha, igual você falou assim, a meditação que vai aumentar o telômero, que vai aumentar a sua capacidade de tomada de decisão. Meu Deus! E você só tem que parar, respirar, prestar atenção na sua respiração. Até a respiração, né? A quantidade de gente que reclama assim: "Eu não consigo respirar". Então assim: "Doutora, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que ler? O que que eu tenho que" esvazia. Rezar o terço é uma meditação. É um processo repetitivo, repetitivo. E eu lembro a sensação, quando eu peguei o meu terço, eu me senti constrangida. Falei: "Caraca", foi uma sensação tão boa, falei assim: "Cara, é um amor de graça, De graça. não tá me cobrando nada". E eu me afastei.
Hoje eu vivo tudo que eu pedi em oração, tudo que eu pedi em oração. E aí quando eu me via me afastando de Deus, eu falei assim: "Cara, volta, não espera mais um deslize, mais um fundo do poço para voltar. Vamos lá agradecer". Não espera você estar perfeito, né, porque eu acho que as pessoas se sentem, eh, como que é a palavra? Incapazes ou sem quando você não que você Acessível. não merecedora. Você não se sente merecedora de Cristo por você olhar a sua vida hoje. Mas Deus te quer exatamente como você tá. Porque se você tivesse perfeito, ele já tinha te levado. Não precisava de você. Ele quer você do jeitinho que você tá, só para que você permita o agir dele na sua vida. É o que eu falo, quando você tem uma igreja para pertencer e você chega na igreja, tem mais, eu comparo assim, tem mais no hospital, por exemplo, tem mais doentes ou mais médicos? Mas doente. Muito mais doentes. A igreja é a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas criaram um bloqueio, um receio de estar no ambiente da igreja, que é um mandamento, por falar assim: ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto do padre, eu não gosto do pastor. Durante muito tempo eu não ia por causa disso. A gente tem que. O nosso alvo é Cristo. A igreja em que você colocar os pés só receba o alimento espiritual. Não olha para a pessoa. Porque Le a pessoa vai te decepcionar, ela vai te ferir e aí você vai largar? eu aprendi isso com 35 anos. Eu falei: "Onde é que eu estava? Estava em Nárnia? Por que que ninguém me falou? Ou será que alguém me falou e eu era tão prepotente e não prestei atenção?" Porque eu me afastei de Deus pelo erro de outros pecadores, tão pecadores quanto eu. Uhum. Eu lembro, eu fui confessar, eu fiquei 18 anos sem confessar. Estava eu lá eu cheguei na frente da igreja, não consegui descer. Falei: "Tainá, qual que é o teu problema? Vai lá". Não fui, Só anda. não fui. Eu voltei lá no outro dia, falei: "Você vai confessar". E eu sentada e a porta do padre estava aberta. E eu estava ouvindo a conversa dele com uma outra mulher, não era confissão, só que o tom meio pejorativo para falar de outro padre. Eu falei: "Mas olha só, o padre falando mal de outro padre, o que eu tô fazendo aqui?" Eu falei: "Você vai confessar, porque ele é tão pecador quanto você. Não tem nada a ver com o padre, Não. é você com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Você vai lá". E o meu marido, hoje eu oro para o o Espírito Santo tocar o coração dele. Já De tocou. pouquinho em pouquinho a gente tá conseguindo. Aham. Ele fala: "Não me sinto bem na igreja. Tenho a sensação que eu tô sendo cobrado para dar o dízimo". Hum. Uma hora eu já tive essa sensação, sabe, só que não tem a ver com o padre. Não. Por exemplo, o que me motivou a voltar a ir para a igreja não foi a Tainá, foi meu filho, foi por ele. E eu falo pro Dani: "O Dani, é pelo Theo que a gente tem que estar no caminho". E hoje você buscar o caminho da santidade é buscar o caminho da sabedoria. A origem da palavra é a mesma coisa, santidade e sabedoria. Só que existe socialmente o estigma do: "Ah, quer ser santo". Uhum. Não, vamos buscar sabedoria então, se é essa a palavra que te incomoda. Mas tá aqui, disponível. Nayara, tem quanto tempo que você está tendo intimidade com a Bíblia? 6 não, voltei a ter intimidade umas 3 semanas. Uau! E já tá esse furacão Mas ó, eu de acho assim, eu conhecimento. não falo, tem uma amiga minha que fala assim: "Você sabe que você pode influenciar outras mulheres a isso, né?" Mas eu me sinto assim, engatinhando, engatinhando, falo assim: "Calma", e eu escrevo. Então eu oro, eu leio, e aí eu escrevo o que que eu entendi. E às vezes tá lá assim: "Eu não entendi nada". Mas às vezes nem sempre a Bíblia não é um livro de entendimento racional. Ah, A isso eu oro pra Bíblia, isso também. ela é espiritual, é o seu momento, é o momento que você está passando que a palavra vai falar com você. Experimenta ler um mesmo versículo todos os dias. Todo dia ele vai falar assim: "Eu não li isso antes", porque é o seu momento de emoção. Nós somos 80% emoção, 20% razão. Então eu preciso controlar o que? As minhas emoções. O maior especialista de inteligência emocional foi Jesus Cristo. Quem em sã consciência vai estar apanhando na cara de um lado, aí ele vai falar assim: "Então, dá o outro".
Quem em sã consciência vai estar sendo humilhado? E aí ele fala assim: "Não, mas os humilhados serão exaltados". Ai, Perdoa, eles não entendeu? É sabem o que umas fazem. coisas que fala assim, aquele que sobre generosidade, aquele que mais dá, mais lhe será dado. E aquele que mais retém, mais lhe será tirado. Oi? Ah, então se eu mais guardo o meu dinheiro, menos eu tenho? Não, e eu falo e eu Mas se eu questionava. mais dou, Falei: mais eu que Deus tenho? é esse? Que é isso?" Mas não tem que entender, porque o evangelho diz: "É loucura". Então você não tem que entender, só faz. Faz, que vai dar certo. Ponto final. Então tenha, eh a prática de obedecer conforme tudo quanto está escrito aqui. Por quê? A nossa vida é feita de princípios. Se você vive o princípio, você desfruta da promessa. O dízimo é princípio, ponto. Mas eu não consigo. Ora, pede para Deus o entendimento e o descanso no seu coração. Porque Deus ele não quer o seu dinheiro. Ele é dono de tudo. Ele é a pessoa mais rica desse mundo. Ele quer o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. É sobre isso. Por isso que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele está falando de confiança. Porque se você ficar doente, igual eu falei no podcast passado, talvez o seu dinheiro não traga de volta a sua saúde. Mas você é milionário. Mas Deus quer a riqueza do seu coração. Ele quer te dar sabedoria para usufruir do seu dinheiro e ele não te levar para um mau caminho. Por que, que nós precisamos dizimar? Porque a casa de Deus precisa de sustento. Tem pastores, tem padres que são em tempo integral. E ele te deu 100%. Você não pode devolver só 10 e Essa viver de palavra, 90? essa palavra, devolver. Devolver. Quando eu entendi isso, falei: "Puta que pariu. Bingo. Cara, eu só tô devolvendo o tanto que ele me dá". E hoje eu ensino meu filho, né, que é aquele parto pra ele ir pra missa, né. "Não quero, demônio, eu quero pãozinho". Eu falo: "Filho", eu falo assim: "Tá vendo tudo que a gente tem? Tudo isso aqui, todos esses brinquedos que você mais ama, foi o papai do céu que deu. A gente está indo lá agradecer. Uma hora da nossa semana a gente vai lá agradecer". E aí Só um agora pouquinho. a gente ora com ele à noite. E aí ele pediu ele pede pra ele não sonhar, ele não quer sonhar. E aí o pai dele agora tá em outra cidade e às vezes o pai dele dorme em outra cidade. Aí ele falou assim: "Vamos falar com o papai do céu? Pra trazer o papai bem?". Ah, Aham. e eu me rasgo. E ele já sabe o Pai Nosso, coisa mais fofa, Ai, 4 que anos. delícia! Que delícia, oração modelo. Por isso o nome do canal é Não é Treino, é Reino. Venha o teu reino. O reino dele é aqui. E quando a gente treina, a gente cuida do reino de Deus. Então, diminui a letra T, vai brilhar assim no seu olho, treino. Por quê? Tainá também cuida de pessoas obesas. Mas antes do obeso, existiu Um o sobrepeso. sobrepeso. Quando que você teve esse olhar? Eu faço muita mentoria. Eu sou mentorada e também dou mentoria. E uma mentora minha, ela falou assim: "O que que você acredita?". Porque foi uma época bem muito polêmica sobre obesidade ser doença ou não. E aquele: "Ah, eu sou um gordinho saudável", que não existe, isso não existe por definição. E ela falou assim: "Se posiciona". Eu falei: "Cara, a obesidade é doença". Só que as pessoas, por exemplo, olha na balança, 3 dígitos vira o caos. Só que quer dizer que o 99 estava tranquilo. Entendeu? Precisou de Entendi. uma mudança de 3 dígitos para a pessoa acordar. Então, antes de chegar nessa fase, a pessoa tem que treinar o olhar ali no sobrepeso. É muito mais fácil eu conseguir agir quando falta 10 quilos do que 30. Só que aí vem o ambiente, por isso que eu gosto de comportamento. O livre-arbítrio, ele não existe. Você é moldado pelo seu ambiente. Uau! Nós somos moldados pelo nosso ambiente. Então, se você está na sua casa, você tomou decisão de por que fazer dieta é mais fácil na segunda-feira, no começo do ano a gente sempre faz novas promessas, porque remete à esperança. Você toma a decisão desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você está exausta a hora que você chega em casa, porque você tomou decisão o dia inteiro. Você jura que você vai pegar a salada que está na geladeira? E E se aí tiver lá disponível, né? Porque se nem não se sempre tá. programou,
E aí fica muito mais fácil, leia-se o aplicativo de celular, você pedir uma coisa muito gostosa. Muito saborosa. Comer uma coisa muito gostosa, porque hoje foi difícil. Não, hoje foi muito cansativo, hoje eu mereço. A gente quer comemorar, a gente vai comer. A gente tá triste, a gente vai comer. E a qualidade da comida que a gente tem hoje em dia interfere também. Então Sim. é quantidade e qualidade. Vai no supermercado, na farmácia, em qual altura que tá o doce? Seu olho, assim, né? Altura da criança. Começa ali. E você é E mãe. Criança pegou um negócio, você começa a gritar no teu ouvido, no meio da farmácia, que quer, que quer, que quer, que quer. E vai mais um pouquinho. Aí em casa, se tem a bolacha recheada, teu filho vai querer comer a fruta ou vai querer a bolacha recheada? olha, É eu o ambiente. inconscientemente eu coloco no alto e fechado. Na vista dele tá as frutas ou iogurte, assim, e tal, que eu que Ambiente moldado. ambiente. Ambiente moldado. E Que essa é a legal. grande chave quando precisa fazer manutenção de peso. Então, eu sou uma entusiasta dos medicamentos para obesidade. É a evolução da ciência, assim, tá linda de ver. Mas vai ser só um remédio se não mudar o ambiente. Se não fizer atividade física, se não cuidar da alimentação, se não cuidar do pensamento, comportamento, Porque a vai gente engordar. come emoção, né. Sim. Muitas vezes não é fome, é sede. É fome, as fomes são mais emocionais, né. Frustração, medo, angústia, ansiedade. Nosso cérebro interpreta como fome. Vocês ouviram aí, anotem. E aí, o que que a gente faz? Come, come. Mas, doutor, eu preciso ter a sensação assim que eu tô empanturrada. Frustração Não é fome, é sede. não é fome. É alguma. Qual que é o teu vazio aí dentro que você tá achando que tem que preencher com a comida? E para isso demanda autoconhecimento. O processo de transformação, ele passa pelo autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer. Então eu pergunto para a pessoa: quanto de água você toma por dia? Nem todo mundo sabe. O que que você Que comeu é o ontem? Não básico. lembra. E a gente está tão no automático, recebendo tanta informação, que o básico se perdeu. Se você tem dor de cabeça, o que que você faz? Remédio. Quando foi a última vez que tomou água? O primeiro sintoma de desidratação é Dor dor de de cabeça. cabeça. Imediatismo. Eu quero agora. Rápido. Não posso perder tempo. Resolve, resolve, resolve. Olha, Tainá, o nosso papo está extraordinário. Dá mais uns 3 episódios. É. Não, eu vou encerrar por aqui. Se você quiser acessar essa pessoa, você vai ter que ir lá, porque eu vou. Você vai ter que ir lá conversar com ela, para você aprender mais. Tainá, que delícia te ouvir. Que delícia saber que você se permitiu ser transformada, sair de uma lagarta para uma linda borboleta. Que vida transformada, E tá que começando. testemunho. Começando. Mas basta o dia de hoje. Tem gente que tá preso no passado, ou tá preso no futuro e não tá desfrutando do presente. E hoje foi um presente ter você aqui, um presente te ouvir, e eu tenho certeza que vai ser um presente para você e você também vai presentear outras pessoas, porque você vai compartilhar esse conteúdo aqui. E eu só preciso te agradecer, Tainá. Pedir para que Deus continue te capacitando, te fortalecendo, te dando ânimo, vigor, vida abundante e que você continue cuidando de vidas com esse olhar. Gente, olha no fundo da nossa alma, você realmente nos percebe. Te agradeço por esse tempo aqui. E agora conta pra gente quais são as suas redes sociais, como que a gente te encontra. Você faz telemedicina, né? Porque você é daqui de Campo Grande, Mato Uhum. Grosso do Sul. Quais são suas redes sociais? Como que a gente te encontra? E deixa aí para os nossos telespectadores a sua mensagem de agradecimento ou final, enfim. Bom, obrigada pelo convite. Eu amei falar com você. Eu quero aprender muito mais. Isso aqui para Ó, mim já tá só está no convidada começo. para ir na minha célula toda Por segunda, favor. 19h30, eu ensino a palavra. Eu amo É fazer isso. maravilhoso. Então hoje a rede principal é o Instagram, a doutora Tainá Santiago. Pretendo Tainá começar. com I, Tainá com É, M. Tayna, Uhum. Tainá Santiago. Pretendo começar um canal no YouTube, é um desafio a mais para mim, porque você vê que eu falo rápido, eu sou muito Uhum. direta, então eu Maravilhosa, preciso. dominante, tudo É bem. super. Tá ótimo. É a rede principal, eu respondo direct.
E assim, todas as vezes que eu falo da Bela, qualquer pessoa, se você conhece alguém, se você passa por isso, que uma mãe de anjo precisa conversar, eu estou disponível, é só me chamar. Eu faço questão de abraçar, porque um coração de mãe entende outro. Uau. Olha, geralmente eu entrego essa flor é um presente. Hum. Hoje, né, Tiago? Hoje nós vamos gravar. Por quê? O símbolo do canal é essa tulipa, é uma tulipa, porque antes de nascer Não é Treino, é Reino, nasceu um método que chama MQC, Movimentos que Curam, para pessoas com Parkinson, que Deus me mostrou que eu tenho que fazer a seguinte pergunta: quando é que você deixou de ser feliz? Nesse dia, você desprogramou o seu corpo para produzir a serotonina, que é o hormônio da alegria e da disposição. Então, o comportamento humano, a inteligência emocional, me deixou mais apaixonada ainda pelo ser humano. E é o símbolo do Parkinson, a tulipa. E depois que eu transicionei, eu falei assim: "Gente, agora eu sou mais do que só o MQC, né, mas é o meu símbolo, né, tanto que é uma tulipa". E eu fui pesquisar o que a tulipa significa, e ela significa o perfeito amor. Eu falei: "Uau, Deus, o Senhor é extraordinário, porque Deus é amor". Então essa flor é para você. Geralmente é a tulipa, só que ela é uma flor do inverno, Uhum. então quem veio no inverno ganha uma tulipa, quem não ganha uma orquídea, para que todas as vezes que você olhar para essa flor, você lembrar como você é amada. Como você carrega algo poderoso que o Espírito Santo deixou impresso em você. É o seu propósito e isso todos nós temos, né? Nós não viemos do acaso e não estamos aqui nessa terra do nada, né? Nós estamos aqui porque Deus tem um motivo. Então, todas as vezes que você olhar para essa flor, Tainá, que você sinta esse amor de Deus por você. Esse amor que realmente ele está orgulhoso da filha que você está se tornando. Como você falou, talvez você ache que você ainda é um bebê espiritual, mas você não é. Você é uma mulher grandiosa e que está transformando a vida de muitas mulheres através da medicina, que eu acho que é uma das profissões que Jesus era mais apaixonado, porque ele ia poder cuidar da maior fragilidade do ser humano, que é quando ele perde realmente a saúde, que é o momento que a gente para e avalia assim: meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, leve essa flor com você e sinta o meu amor. O amor dos nossos telespectadores, porque você é apaixonante. Ah, E que obrigada. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Esse foi mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. Eu te encontro no próximo episódio. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio.